A paz, irmãs, tudo bem? Hoje nós iremos falar de um vídeo muito desafiador para mim falar sobre esse assunto, que é o quê? Não deixe o seu filho chorando. Então, não esqueça de se inscrever no nosso canal e de avaliar esse vídeo. Faça parte dessa família. Irmãs, hoje o tema do nosso vídeo é não deixe o seu filho chorar. Então, é um tema assim, que eu estudei, pesquisei, até algumas coisas que eu aprendi na faculdade. Então eu juntei esses conteúdos para estar falando aqui para você porque é papai, você que é mamãe que está me assistindo. Então assim, irmãs, não deixe o seu filho chorando. Pastora, é claro que eu não vou deixar meu filho chorando. Ai, pastora, eu amo meu filho. Então assim, irmãs, eu sei disso, glória a Deus pela sua vida, mas às vezes eu posso estar falando com papais e mamães aqui que tem alguma dificuldade com isso. Então, primeiramente, eu quero dizer que o quê? Que o choro da criança foi criado por Deus. Desde quando a criança é pequenininha, recém-nascida, Deus criou o choro por quê? Para a criança se comunicar com a sua mãe, para trocar fraldinha, para querer mamar, sono, tá cansada. Então, desde que a criança é recém-nascida, ela chora. O choro é um meio de comunicação entre o filho e a sua mãe. E não muda com o decorrer do tempo. Por quê? Porque a criança vai crescendo, mas ela continua chorando. Ela é criança. E nós, como pais, que somos os adultos, nós temos que fazer o quê? Proteger os nossos filhos, ensinar os nossos filhos, guardar os nossos filhos. E às vezes o que acontece? A criança vai crescendo e ela não muda o jeito de chorar, porque é criança. Só que o pai, ele acha que a criança não deve mais chorar. Só que o choro é uma comunicação, é um elo entre a criança e o pai. E é uma forma de se comunicar. Às vezes a criança até sabe se comunicar falando algumas palavras, às vezes falando frases de 2 ou 4 palavras. Mas o choro para a criança é importante, porque é um modo de ela se comunicar com o seu pai. E eu falo assim por mim, que quando meu filho chora, eu tento entender por que ele está chorando. Só que às vezes, o que acontece? Alguns papais e mamães desdenham isso do seu filho. Ah, meu filho tá chorando? Ah, ele chora por tudo. Ah, essa menina é muito chorona. Ah, chora por qualquer coisa. E às vezes desdenha a questão da comunicação entre o filho e o pai, né? Ou a mãe. Eu vou falar pais, mas vocês entendem que são mamãe e papai, ok? Então, e o choro é uma forma de se comunicar que o filho tem com os pais. E isso é de imensa importância. E assim, às vezes, irmãs, os filhos, eles não conseguem se comunicar, se expressar como deveria, mas o choro traz isso. O choro traz esse elo. E o nosso papel é proteger os nossos filhos, é guardar os nossos filhos, perguntando, por que você está chorando? O que aconteceu? Eu sei, irmãs, que tem alguns programas de televisão ou alguns livros que o quê? Que ensina que você tem que deixar o seu filho chorando no berço. Não, tem que deixar ele chorar, porque assim ele vai aprender como é a vida. Não, ele errou, ele tem que chorar mesmo, porque ele tem que se arrepender e ele tem que chorar para saber que ele errou. Eu sei que isso é colocado na mídia, é colocado em alguns filhos, mas eu te faço essa pergunta. Deus faz isso com você? Quando você está triste, quando você está chorando diante de Deus, Deus faz isso com você? Deus deixa você chorando? Deus te dá esse castigo, fica aí chorando até você aprender a lição? Não. O que Deus fez conosco? Enviou o Espírito Santo, Consolador, para nos consolar no momento de angústia. E por que nós pais adultos, que fomos feitos para proteger e guardar os nossos filhos, vamos deixar os nossos filhos chorando? Irmãs, eu sou muito a favor da educação por apego. Quanto mais amor nós damos para os nossos filhos, mais amor eles recebem,
mais confiante eles ficam, mais protegidos eles se sentem, mais guardados, mais amor eles sentem. Por quê, irmãos? Porque Deus faz isso conosco. Deus derrama o seu amor sobre nós. Nós somos amados pelo Pai, nós somos amados pelo Senhor. Deus não deixa a gente chorando, angustiado, com confusão. E por que nós temos que deixar os nossos filhos assim? Então, quando o seu filho estiver chorando, a primeira coisa de diquinha que eu quero dar para você é o quê? Entenda o seu filho, tenta entender por que ele está chorando. Ai, pastora, meu filho é muito manhoso. Tenta entender que isso não é uma mãe, porque você não criou esse hábito de fazer o seu filho ser manhoso. Nenhuma mãe cria o seu filho para ser manhoso, nenhum pai cria o seu filho para ser manhoso. Então tenta entender por que ele está chorando. Às vezes eu pergunto, Felipe, por que você está chorando? Nada, não sei. Então às vezes ele não sabe se expressar, mas a mãe sabe. Às vezes ele tá com sono, ele tá cansado, ele tá com fome, ele quer alguma coisa. Então você precisa identificar isso no seu filho, tenta entender o seu filho. Um outro exemplo, eu já fui no mercado com o Felipe. E o Felipe, mamãe, quero esse salgadinho. Aí ele fala, mamãe, quero esse talgadinho. Eu falo, filho, ó, a mamãe compra esse salgadinho. Às vezes ele até chora querendo salgadinho. A mamãe vai te dar o salgadinho, mas a mamãe vai te dar depois do jantar. Porque eu sei o que é o melhor pro meu filho. Eu sou a adulta e o meu filho é a criança. Então eu explico isso pro meu filho. Eu converso com o meu filho. Se você não tem esse hábito de conversar com o seu filho, crie esse hábito de conversar com o seu filho. E sempre, quando ele estiver chorando, mamãe, quero salgadinho, mamãe, quero uma bala, tenta entender, filho, eu te entendo. Mamãe vai comprar, mas depois de juntar a mamãe dá. Ou se não, filho, eu te entendo, a mamãe vai pagar a bala e depois a mamãe vai te dar. Vai passar no caixa com essa bala, vai pagar e a mamãe vai te dar para você comer. Então assim, tenta sempre entender o seu filho, mesmo que ele não saiba se expressar direito. Mesmo que ele não fale, mamãe, não sei. Tenta entender o que o seu filho quer dizer com esse choro. Eu acho que o choro sempre expressa algo da criança. E a segunda dica que eu quero dar é o quê? Dê colo para o seu filho. Sim, dê colo para ele. Eu li uma pesquisa na internet de uma faculdade dos Estados Unidos que diz o quê? Que as crianças que recebem colo, elas são mais confiantes. As crianças que recebem colo, elas são mais amorosas, elas têm menos ciúme. Porque elas acreditam que o pai e a mãe dando colo para elas se sentem amadas. Elas acreditam que eu sou amada pelo meu pai, eu sou amada pela minha mãe. Então, irmãs, dê colo pro seu filho. Se for o caso, quando ele chorar, dê colo para ele. Pergunta o porquê, se importe com o seu filho. Pergunte, converse, dê colo para ele. Não cai nessa bobagem de não vou dar colo pro meu filho porque ele vai ficar manhoso. Eu vou criar uma criança manhosa. Não dê colo pro meu filho, senão ele vai acostumar. Dar colo é dar amor. Eu creio que se você dá amor pro seu filho, ele vai receber amor. E você dando amor para ele, você vai fazer um cidadão amoroso. Você vai criar um adulto amoroso. Você está criando um adulto que vai viver em sociedade. Você está criando um cidadão. Então, quanto mais amor você der para o seu filho, mais ele vai receber amor e vai ficar mais confiante e vai enxergar que a mãe, que o pai dele ama ele, quer cuidar dele, quer proteger ele. Então, irmãs, não deixe o seu filho chorando. Dê colo para o seu filho, para ele se sentir amado. E na verdade, tudo isso, irmãs, é um resumo do que Deus faz conosco. O Senhor faz isso conosco. Ele não nos deixa chorando. O Senhor nos ama. O Senhor, por muitas vezes na minha vida, me deu colo. O Senhor também te dá colo. Então, é isso que nós devemos fazer com os nossos filhos. Se o seu filho faz algo de errado, irmãs, não castigue o seu filho. Deus te castiga. Isso a respeito de castigo, eu vou falar disso a respeito em um outro vídeo. Mas eu quero dizer algo para você.
O seu filho tem que ter a imagem de o seguinte, seu. Eu faço algo errado, eu choro e o meu pai me perdoa, a minha mãe me perdoa. O seu filho não pode ter a imagem do que eu erro, eu choro e o meu pai me castiga. Porque Deus não faz isso conosco. E por que nós vamos fazer isso com os nossos filhos? Mas isso é assunto para outro vídeo que eu tenho certeza que você também vai assistir. Então, irmãs, eu quero deixar essa palavra para você. Tenha uma criação de filhos com apego. Hashtag que chama? Né? Hashtag família debaixo da graça. Tenha uma criação com seus filhos. Tenha uma criação de filhos com apego, com amor. Ok? Um beijo e fica na paz. E não deixe de se inscrever no nosso canal e de avaliar esse vídeo.